Constituição do Estado de São Paulo. Antes de iniciar aqui o áudio, eu gostaria de dar uma dica para vocês que vão fazer essa prova. Eu estava dando uma olhadinha aqui no edital e eu vi que vai cair, boa parte da prova vai ser geografia, história, coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Era Vargas e tal. Eu gosto muito de história e geografia e gosto muito também de assistir documentários e escutar podcast. E aí, uma dica que eu dou pra vocês, no Spotify tem um podcast chamado Ditadores, que ele fala tudinho sobre a história do nazismo, sobre a Segunda Guerra, como que surgiu Hitler e tal. Então, caso vocês tenham interesse, dê uma olhada nesse podcast, eu acredito que vai ajudar muito vocês a adquirirem mais conhecimento. No Netflix também tem algumas séries em relação à Segunda Guerra Mundial, vários documentários bem legais sobre a história do nazismo, sobre a Segunda Guerra. Então eu indico muito para vocês. E na parte de história, eu indico um canal do Otto, eu não sei o sobrenome dele, mas ele é um professor que dá aula de história pro Enem. E ele é muito bom. Os vídeos dele realmente são muito, muito, muito bons mesmo, assim. Eu assisto porque eu gosto de história. Mas você aprende muita coisa ali. E tem outra também, e a parte de geografia eu indico muito a Rebeca Guimarães. Eu não sei se ela vai dar aula desse curso da PM, mas eu vejo que ela também dá aula de geografia e é uma mulher que sabe muito, assim, eu tenho um respeito muito grande, uma admiração enorme por ela. Muitas questões de provas, quando eu faço assim de atualidade, sempre cai as coisas que ela fala. E é isso, essa é a minha dica aí pra vocês, porque é um edital que não veio muitas leis, né? Mas basicamente aí a Constituição de São Paulo. E aí, iniciando aqui, já inicia lá no título 2 da Organização dos Poderes. Capítulo 3 do Poder Executivo. Seção 1 do Governador e Vice-Governador do Estado. Artigo 37. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente na forma estabelecida na Constituição Federal. Artigo 38. Substituirá o governador no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-governador. Parágrafo único. O vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará ao governador sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 39. A eleição do governador e do vice-governador realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77 da Constituição Federal. Artigo 40. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 41. Vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2. Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Artigo 42. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse, em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5 da Constituição Federal. Artigo 43. O governador e o vice-governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e de observar as leis. Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador ou o vice-governador, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 44.
O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Parágrafo único. O pedido de licença, amplamente motivado, indicará especialmente as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos. Artigo 45. O governador deverá residir na capital do estado. Artigo 46. O governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens. Artigo 47. Seção 2. Das atribuições do governador. Artigo 47. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição, inciso 1. Representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Inciso 2. Exercer, com o auxílio dos secretários de Estado, a direção superior da administração estadual. Inciso 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 4. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Inciso 5. Prover os cargos públicos do Estado com as restrições da Constituição Federal e desta Constituição na forma pela qual a lei estabelecer. Inciso 6. Nomear e exonerar livremente os secretários de Estado. Inciso 7. Nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, observadas as condições estabelecidas nesta Constituição. Inciso 8. Decretar e fazer executar intervenção nos municípios na forma da Constituição Federal e desta Constituição. Inciso 9. Prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa na forma desta Constituição. Inciso 10. Apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado, solicitando medidas de interesse do governo. Inciso 11. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 12. Fixar ou alterar por decreto os quadros, vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado nos termos da lei. Inciso 13. Indicar diretores de sociedade de economia mista e empresas públicas. Inciso 14. Praticar os demais atos de administração nos limites da competência do Executivo. Inciso 15. Subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos hábeis de sociedade de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor a qualquer título no todo ou em parte de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado mediante autorização da Assembleia Legislativa. Inciso 16. Delegar, por decreto, à autoridade do Executivo funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. Inciso 17. Enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Inciso 18. Enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. Inciso 19. Dispor mediante decreto sobre: alínea A. Organização e funcionamento da administração estadual quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Alínea B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Parágrafo único. A representação a que se refere o inciso 1 poderá ser delegada por lei de iniciativa do governador a outra autoridade. Seção 3. Da responsabilidade do governador. Artigo 49. Admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns. Parágrafos 1 e 2 inconstitucionais. 3. Parágrafo 3. O governador ficará suspenso de suas funções. Número 1. Nas infrações penais comuns, recebidas a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Número 2. O número 2 declarado inconstitucional também.
Número 4, parágrafo 4, desculpem. Parágrafo 4. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador sem prejuízo do prosseguimento do processo. Artigo 51, seção 4, dos secretários de Estado. Artigo 51. Os secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Artigo 52. Os secretários de Estado, auxiliares diretos e da confiança do governador serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, bem como por retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Parágrafo 1. Os secretários de Estado responderão no prazo estabelecido pelo inciso 16 do artigo 20 os requerimentos de informação formulados por deputados e encaminhados pelo presidente da Assembleia após apreciação da mesa. Artigo 52-A. Caberá a cada secretário de Estado semestralmente comparecer perante a comissão permanente da Assembleia Legislativa a que estejam afetas as atribuições de sua pasta para prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da secretaria correspondente. Parágrafo 1. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos diretores de agências reguladoras. Parágrafo 2. Aplicam-se os procedimentos previstos neste artigo no que couber àqueles já disciplinados em regimento interno do Poder Legislativo. Parágrafo 3. O comparecimento do secretário de Estado com a finalidade de apresentar quadrimestralmente perante comissão permanente do Poder Legislativo a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais por parte do Poder Executivo suprirá a obrigatoriedade constante do caput deste artigo. Parágrafo 4. No caso das universidades públicas estaduais e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, incumbe, respectivamente, aos próprios reitores e ao presidente efetivar anualmente e, no que couber, o disposto no caput deste artigo. Artigo 53. Os secretários farão declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nesta Constituição para os deputados enquanto permanecerem em suas funções. Capítulo 4. Do Poder Judiciário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 54. São órgãos do Poder Judiciário do Estado: inciso 1, o Tribunal de Justiça; inciso 2, o Tribunal de Justiça Militar; inciso 3, os tribunais do júri; inciso 4, as turmas de recursos; inciso 5, os juízes de direito; inciso 6, as auditorias militares; inciso 7, os juizados especiais; inciso 8, os juizados de pequenas causas. Cuidado com esse artigo aqui, porque na hora que cai na prova eles podem colocar misturando lá com o artigo 92 da Constituição Federal, que é diferente do Poder Judiciário. Tomem cuidado. Artigo 55. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia financeira e administrativa. Parágrafo único. São assegurados, na forma do artigo 99 da Constituição Federal, ao Poder Judiciário recursos suficientes para manutenção, expansão e aperfeiçoamento de suas atividades jurisdicionais, visando ao acesso de todos à justiça. Artigo 56. Dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, elaborará proposta orçamentária do Poder Judiciário, encaminhando-a por intermédio de seu presidente ao Poder Executivo para inclusão no projeto de lei orçamentária. Artigo 57. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal e correspondentes autarquias, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação de precatórios e à conta dos respectivos créditos, proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Parágrafo 1.
É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1 de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 2. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do Tribunal de Justiça proferir a decisão exequenda e determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito e autorizar a requerimento do credor e, exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. Parágrafo 3. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil em virtude de sentença transitada em julgado. Parágrafo 4. O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição dos precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 5. São vedadas a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça em parte na forma estabelecida no parágrafo 4 deste artigo e em parte mediante expedição de precatório. Parágrafo 6. A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no parágrafo 4 deste artigo, segundo as diferentes capacidades das entidades de direito público. Parágrafo 7. Incorrerá em crime de responsabilidade o presidente do Tribunal de Justiça se, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios. Artigo 58. O Tribunal de Justiça, mediante ato de seu presidente, compete nomear, promover, remover, aposentar e colocar em disponibilidade os juízes de sua jurisdição, ressalvado o disposto no artigo 62, exercendo, pelos seus órgãos competentes, as demais atribuições previstas nesta Constituição. Parágrafo único. Caberá ainda ao presidente do Tribunal de Justiça, observadas as disponibilidades orçamentárias, indeferir as férias de quaisquer de seus membros por necessidade de serviço ou determinar a reassunção imediata de magistrado no exercício de seu cargo, cabendo a este, nas hipóteses aqui previstas, o direito à correspondente indenização das férias no mês subsequente ao indeferimento ou à anotação para gozo oportuno a requerimento do interessado.